Abra comigo, por gentileza, em Esther, capítulo de número 4. Nós temos aprendido esses dias como Obed-Edom desejava ter a presença de Deus, e como a presença de Deus fez toda a diferença na casa, na vida e na família de Obed-Edom. Mas nós vamos aprender que essa história ela se repete, essa história se repete a cada dia, e nós vamos aprender algo maravilhoso aqui com Esther, em nome de Jesus. Pastor, onde é que fica o livro de Esther? Fica aí na Bíblia, tá? Tem um livro de Salmos, aí você volta, antes de Salmos é Jó, antes ainda de Jó, Esther, livro de Esther, capítulo de número 4, Esther capítulo 4, olha aí à tua volta, se você perceber alguém com dificuldade para encontrar, ajude esta pessoa. Se você perceber alguém sem a palavra de Deus, divida também a leitura com essa pessoa, para que nós todos possamos ler juntos em nome de Jesus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia, que alguém aí pertinho de você vai te ajudar. Todos encontraram? Esther capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim, olha só: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, neste tempo socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Povo de Deus, os judeus estavam debaixo de uma palavra de morte. Esther, que era judia, havia se tornado rainha, e ela tinha a possibilidade de entrar na presença do rei, para buscar o favor do rei, pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Olha só, nós estamos aqui hoje, e nós temos a oportunidade de entrar na presença do rei, de buscar o favor do rei, também pela nossa vida, pela nossa casa e pela nossa família. O tio de Esther está dizendo: quem sabe se você não está hoje como rainha, justamente para isso, para que através de você a salvação chegue na tua casa e na tua família. Nós que estamos em Cristo somos reis e sacerdotes. Quem sabe você também não está aqui hoje na presença de Deus, para que a salvação entre na tua casa e na tua família, através da tua vida, através de você. Amém, amados? Nós vamos ver que esta história ela se repete, e que Deus tem bênçãos poderosas para aquele que entra na presença dele, porque ele é o verdadeiro rei. Eu vou ler mais uma vez, apenas o versículo 14 agora, porque Mardoqueu diz: se você se calar, não ache que Deus não levantará outra pessoa, só que a sua família vai perecer. Nós vamos ter o seminário do carnaval agora, nós vamos estar aqui clamando. Não pense que se você não clamar, Deus não vai levantar outras pessoas para clamar pela nossa cidade, pela nossa nação. Mas e a tua família? Quem vai clamar por ela? Você também precisa buscar pela tua família e clamar por ela. Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo 14, e você que está comigo aqui na Paz e Vida, em Lauro de Freitas, e crê que esta é a palavra de Deus, eu leio, e você repete após mim a palavra de Deus, que diz assim: porque se de todo te calares, neste tempo socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Quem sabe se não foi justamente para um tempo como esse que nós estamos vivendo, que Deus te trouxe na presença dele, para você ser coluna dentro da tua casa, na tua família, para que a bênção de Deus, a presença de Deus e os milagres do Senhor aconteçam. Quem sabe? Só Deus sabe.
E Ele vai testificar no teu coração isso esta noite, em nome de Jesus. Você crê mesmo que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo esta noite? Então desocupe as tuas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor, para a sua palavra. Aplaude mesmo. Para melhorar as tuas palmas, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Isso, aplauda, glorifica. Você também que me ouve pela rádio, pela internet, você que assiste essa pregação, esse vídeo, aplauda conosco, glorifique também onde você estiver. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é o teu povo que te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui ouvir ao homem. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, uma vez mandada, ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, pode te assentar. Veja que coisa, nós temos aprendido aqui como Deus, através de uma circunstância onde o rei Davi agiu errado, Deus vai usar essa circunstância para abençoar a Obed-Edom, que era um homem que desejava a presença de Deus. Deus vai usar uma circunstância para entrar na vida, na casa, na família de Obed-Edom, e como está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 6, nos versículos 11 e 12, e abençoou Deus a Obed-Edom e toda a sua casa por amor da arca do Senhor. E ainda continua dizendo que foram contar testemunho a Davi, porque Deus estava abençoando a Obed-Edom e tudo quanto ele tinha por amor da arca. Então ele foi muito abençoado por uma circunstância que foi gerada por causa do erro de um homem. E amados, aqui a história se repete, a história se repete. Assim como Obed-Edom era um homem pobre, um homem que não tinha condições, um homem simples, um homem que quem olhava para Obed-Edom não via nada em Obed-Edom que pudesse dizer, não, esse aí um dia vai ser alguma coisa. Assim também Esther. Quem era Esther? Uma judia que estava habitando em um país estrangeiro, onde o seu povo era praticamente escravo. Era um povo estrangeiro que vivia ali, naquele lugar. E o rei, nesta época, chamava-se Assuero. Está aqui no capítulo de número 1, Esther capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim, olha só: e sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e os seus servos, o poder da Pérsia e da Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Este rei Assuero, ele se tornou um rei tão poderoso, que ele vai governar 120 províncias diferentes. Reis de nações diferentes vão estar debaixo da autoridade dele, desde, como nós lemos aqui, desde a Índia até a Etiópia, uma extensão enorme. Ele foi, se não o maior, um dos maiores reis sobre a terra, um homem de muito poder. E sabe o que significa o nome Assuero? O nome Assuero significa leão-rei. Leão-rei. Por isso que eu te digo, a história se repete e nada na Bíblia é coincidência. Esse rei um dia vai dar uma grande festa. Ele queria mostrar o seu poder, a sua riqueza para os outros reis. E não é uma festa de um dia e de uma noite. As festas que esses reis faziam podiam durar até meses. Até meses. E quando estão ali
príncipes, autoridades de todas as nações que estavam debaixo do governo dele e da autoridade dele. No 7º dia daquele banquete, daquela festa, o rei Assuero, que era um homem ímpio, já cheio de vinho, a Bíblia diz que o seu coração estava alegre por causa do vinho, ele estava meio embriagado, já tinha mostrado o seu poder, a sua glória, e naquelas festas os homens celebravam, as mulheres não celebravam junto com os homens. Este rei então, ele vai desejar apresentar diante dos príncipes, dos reis e das autoridades das outras nações a sua esposa, a rainha, que a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita, muito formosa. E ele, que já tinha se gabado do seu poder e da sua riqueza, agora ele queria se gabar da beleza da sua esposa. Ele queria chegar diante de todos os reis para dizer: além de ser o homem mais rico, além de ser o homem mais poderoso, eu sou casado com a mulher mais bonita que os reinos têm. Queria colocar Vasti, que era o nome desta mulher, a rainha, num pedestal para os outros ficarem admirados, ela com a coroa, a rainha, para ele se gabar disso. E ele vai chamar 7 dos seus eunucos e vai dizer a eles: vão na rainha, preparem ela com a melhor roupa, ponham a coroa na cabeça dela e tragam ela perante mim. Tragam ela perante mim. E eu não sei porquê, a Bíblia não diz porquê, mas quando os eunucos vão falar com a rainha simplesmente diz: eu não vou. Ela se nega a comparecer diante do rei. Veja aqui comigo, Ester capítulo 1, versículo 12, olha só. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Olha a consequência: pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. O rei ficou irado com aquilo. Irado, como pode? O homem mais poderoso sobre a terra e a sua esposa não o obedecer. Não sei se ela ficou achando que ia ser envergonhada porque ele estava embriagado, não sei o que fez ela recusar, a Bíblia não diz, mas ela não foi. E o rei, diante daquilo, ele vai olhar para os seus príncipes, porque os seus príncipes vão começar a olhar para ele, né? Ih, rapaz, a mulher não o obedeceu. E ele então vai olhar para os príncipes e vai dizer: me aconselhem, o que eu faço com ela? Porque ela me desobedeceu. Aí os príncipes entre si vão começar a dizer: ó rei, se essa história chega no ouvido das nossas esposas, elas também vão nos desobedecer como a tua te desobedeceu. Porque se Vasti, que é a rainha, a esposa do rei mais poderoso, o senhor sendo o rei mais poderoso, ela não obedeceu, as nossas esposas vão olhar o mau exemplo e vão nos desobedecer também. E pior, daqui a pouco todas as mulheres do reino vão desobedecer os seus maridos. Sabe o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que tirar dela a coroa, ela tem que deixar de ser rainha, e o senhor tem que escolher outra mulher para se tornar rainha no lugar dela. O rei olhou e disse: é isso que eu vou fazer. E Vasti, pela desobediência, perdeu a sua coroa. Por uma desobediência de uma questão simples, Vasti perdeu a coroa e deixou de ser a rainha daquele reino. E é aqui onde vai entrar a história de Ester. Veja, por um erro, por uma desobediência, uma falta de conhecimento, uma circunstância vai gerar para que a bênção venha para quem é de Deus. Assim como Obed-edom, que o erro de Davi, que era rei, fez com que a arca de Deus, a presença de Deus fosse para dentro da casa dele, abençoasse a ele, a sua casa, a sua família. Agora Ester vai ter a oportunidade de entrar na presença do rei. Ela vai ter a oportunidade de ter o favor do rei.
As coisas se repetem. E não é só aqui nesse caso, não é só aqui, porque o que vai acontecer? O rei então vai passar um edito, avisando, para que todas as virgens formosas, belas de todos os reinos, todas as nações, fossem até ele, porque ele escolheria quem seria sua nova esposa. E todos os pais do reino queriam que sua filha fosse esposa do rei, né? Então imagina a quantidade de mulheres, e entre todas essas mulheres quem estava? Esther estava no meio dessas mulheres. Só que vocês acham que elas simplesmente viajavam, tomavam um banhozinho e depois se apresentavam ao rei? Não, tinha uma preparação antes para poder entrar na presença do rei e alcançar o favor do rei. Veja comigo, Esther, capítulo de número 2, versículo de número 12, olha só, Esther, capítulo 2, versículo 12, diz assim: e chegando já a vez de cada moça, para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, olha o detalhe, por 12 meses. Você está vendo aí alguma coincidência com Obed-edom? Lá foram 12 semanas que a presença da arca ficou na casa dele. Aqui nós estamos vendo 12 meses. Vocês lembram por que 12? 12 é o número da totalidade de Deus, nunca esqueça isso. Deus que criou todas as coisas, criou de uma forma que a terra, quando girasse em torno dela mesma, o dia tivesse 12 horas e a noite 12 horas. Que quando a terra girasse em torno do sol, demorasse 12 meses para isso acontecer. Cidade de Jerusalém terrestre, 12 portas. Jerusalém celestial, 12 portas. Quando Deus escolheu um homem, para deste homem criar a sua nação, Ele escolheu um homem, Abraão, que teve para Deus um filho, mas daí não nasceu a nação vai nascer de Jacó, que Deus vai dar o nome de Israel, o qual teve 12 filhos, e as 12 tribos de Israel vão dar início ao povo de Deus, e não é à toa que Jesus começou o seu ministério com 12 apóstolos, número da totalidade. Agora 12 meses fazendo o quê? Porque nós estamos 12 semanas na campanha. Ela passou 12 meses fazendo o quê? Veja aqui, ó. 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com muitas coisas para a purificação das mulheres. Foi 12 meses sendo ungida com óleo e mirra e com óleo e especiarias. Como estamos aqui 12 semanas ministrando a unção toda quarta-feira, para que ela entrasse na presença do rei, ela tinha que passar por essa purificação, e essa purificação era feita pelo óleo. O óleo é símbolo de quem, igreja? O óleo é símbolo de quem, igreja? Quem é que nos purifica, nos ajuda a vencer as tentações? O Espírito Santo. E detalhe, a história se repete. Vaste perdeu a sua coroa por desobediência, para uma mulher que antes de entrar na presença do rei foi ungida com óleo. Vai guardando os detalhes. Cada mulher, antes de entrar na presença do rei, ela tinha direito de pedir o que quisesse para se enfeitar, digamos assim, para entrar na presença do rei. E as mulheres colocavam colares de ouro, pedras, brincos, se empiriquitavam o máximo possível e iam diante do rei, e o rei olhava, as mulheres prestavam alguns serviços para ele, para ver se elas eram prendadas, digamos assim, e ia embora, e assim uma a uma se apresentava diante do rei. Aí vai chegar a vez de Esther. Olha como Esther vai se apresentar para o rei, veja comigo, Esther capítulo 2, versículo 15. Chegando pois a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres,
e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Do que foi que Esther se enfeitou? De nada. Esther não apresentou para o rei a sua aparência exterior. Esther apresentou para o rei quem ela era, o caráter dela, as qualidades dela. Você está lembrando da história de alguém? Que também um perdeu a coroa, aí o outro, que a aparência não quis chamar a atenção, mas Deus olhou para o que estava dentro dele, e ele tomou o reino no lugar, só que antes de ser rei, ele foi ungido com óleo. Está lembrando da história de alguém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. A história se repete, amados. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, veja comigo. Vaste perdeu a coroa por quê? Vaste perdeu a coroa por quê, igreja? Misericórdia. Quem está vivo, diga amém. Quem está morto, diga glória a Deus. Se estiver morto, ressuscita aí, Jesus. Vaste perdeu a coroa por causa de quê? Desobediência. Primeiro livro de Samuel 16:1. Olha só. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho-me provido de um rei. Saul perdeu a coroa por quê? Desobediência. A história se repete. Davi, antes de entrar na presença de Deus, antes da presença de Deus entrar nele, o que é que aconteceu com ele? Versículo 13, veja comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha a unção aí, antes da presença de Deus, antes do Espírito Santo. O desobediente perdendo a coroa. Agora, o que foi que Deus viu em Davi mesmo? Foi a aparência? Não. Igual a Esther, que entrou na presença de Deus sem aparência ou formosura, e conquistou pelo coração por aquilo que ela era. Olha aqui, ó, versículo de número, primeiro livro de Samuel 16 ainda, versículo de número 6. Samuel vai ver o irmão mais velho de Davi, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido, né? Samuel olhando pela aparência. Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus, glória a Deus. Quem olhava para Obed-Edom via alguma coisa? Não, um homem humilde e pobre. Quem olhava para Esther via alguma coisa? Não, uma mulher humilde, comum, do povo. Quem olhava para Davi via alguma coisa? Não. Não importa o que as pessoas veem, não importa se as pessoas olham para você e acham que você tem futuro ou que você não tem futuro, não importa o que as pessoas acham de que vai ser o teu futuro, a tua vida adiante, por causa da tua aparência. O que importa é que Deus te escolheu, é que Deus te chamou, é que Ele é contigo e é Ele quem vai te honrar, é Ele quem vai te levantar, é Ele quem vai te abençoar. Acabou, não importa os outros. Deus fez com Obed-Edom, fez com Esther, fez com Davi, fez com todos. Davi agora é rainha. O rei ficou apaixonado por Esther. Esther agora é rainha, está ali diante do rei, na presença do rei. Você lembra o nome do rei? Leão Rei, Assuero. Não é à toa, nada disso é à toa. Um edito de morte vai vir agora sobre o povo judeu. Por quê? Inveja. Inveja é um dos motivos. Quando Deus nos escolhe, começa a trabalhar na nossa vida, os invejosos começam a se levantar, não tem jeito.
Não tem jeito, amados, a história se repete. Deus continua trabalhando do mesmo jeito e o diabo também continua trabalhando do mesmo jeito. Um homem chamado Amã ficou com inveja. Por quê? Ele não sabia que Esther era judia. Mas qual o ódio que ele tinha dos judeus? Que ele foi promovido por Assuero, aí ele passava no cavalo dele cheio de pompa, todo mundo se curvava diante dele, mas os judeus não. Nem Mardoqueu, que era o tio de Esther. Por quê? Porque o povo judeu não se curva diante de homens. Porque o povo de Deus não se curva diante de homens. Porque o povo de Deus não se curva diante das adversidades, diante das lutas ou diante de Satanás. E esse homem vai ficar com ódio dos judeus. Por que que você acha que o diabo odeia tanto o povo de Deus? Porque o povo de Deus pode até envergar, mas não dobra diante de Satanás, não cede diante de Satanás, mesmo com risco de morte, eles não se dobravam, eles não se curvavam. E o povo que é de Deus mesmo é a mesma coisa, mesmo com risco de morte, não se curva diante de homens, não se curva diante do diabo, não se curva diante das dificuldades. Quem é de Deus só se curva diante de um, que é diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, só diante dele. O camarada vai ficar indignado, vai mandar fazer uma forca quase da altura disso aqui, ó. 40 côvados a altura da forca, imensa forca. Eu vou enforcar esse Mardoqueu bem alto para todo mundo ver. E conseguiu fazer o rei assinar um edito, um decreto, para que num dia determinado todo o povo judeu fosse exterminado. Só que ele não sabia que Esther era judia. Porque se ele soubesse, ele não tinha colocado a mão dele nessa casa de abelha. Ele não tinha. Isso acontece com a gente também. Tem gente que mexe com quem é de Deus, porque não tem noção do que está fazendo. Não tem consciência da casa de maribondo que é mexer com quem é de Deus. Que o próprio Deus diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. A palavra de Deus diz: ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. O próprio Davi, Saul desviado, endemoniado, tentando matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar dele e disse: ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. E porque estava desviado, endemoniado. Imagine você firme na presença de Deus, você firme na presença do Senhor. Só que esse homem não sabia, e agora o povo está a perigo de morte, Esther está a perigo de morte. O que Esther vai fazer então? Ela tinha que entrar na presença do rei para buscar o favor do rei, porque só o rei podia dar vitória a ela sobre esse inimigo e nesta causa. É a mesma coisa nossa. Quem é que vai nos dar vitória contra os nossos inimigos? Quem é que vai nos livrar das adversidades? Deus. E como nós fazemos isso? Entrando na presença dele e buscando o favor dele, o favor do Senhor. Esther então, ela vai chamar ali o seu tio e vai convocar o povo para entrar num processo de jejum e oração, santificação. Olha aqui, ó, Esther capítulo 4, vamos lá em Esther 4, versículo de número 16. Esther vai responder a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Por que ela está falando isso? Não é segundo a lei, perecendo, pereço. Existia uma lei que se uma pessoa entrasse na presença do rei sem ser convidada pelo rei, era morta na hora, pena de morte. Entrasse na câmara do rei sem ser convidado, morte. Só não morria com uma exceção:
Se quando a pessoa entrasse na câmara do rei, o rei pegasse o seu cedro e estendesse para a pessoa. Aí a pessoa tocava no cedro do rei, o rei perguntava o que a pessoa queria com ele, e dependendo do que a pessoa falasse, ele perdoava, dependendo, ele mandava matar. Então Esté, mesmo sendo a esposa dele, ela não podia entrar na presença do rei de todo jeito. Você está entendendo? Mesmo nós sendo a noiva, nós sendo a esposa, nós não podemos entrar na presença do rei de todo jeito. Tem que haver temor. Lembra de Obed-edom? Ficou com temor, porque um homem morreu por causa da arca, e ele tratou a arca com alegria, mas com temor. Tinha que ter temor para entrar na presença do rei. Ela orou, ela jejuou, e depois de 3 dias, então ela foi, ela entrou. Se eu tiver de perecer, eu pereço. Vou perecer de todo jeito, vou morrer de todo jeito, os judeus vão ser mortos. É melhor ser morta pelo rei do que ser morta pelo ímpio. Ou seja, vamos entrar na presença de Deus, vamos buscar a Deus. A vontade de Deus sempre vai ser melhor para as nossas vidas. E ela vai entrar. Quando ela entra, o rei estende o cetro, ela se curva, toca no cetro, e o rei, com aquele olhar apaixonado, olha para ela e diz: Esther, minha rainha, o que você quer de mim? Pede. Até metade do meu reino eu te dou, se você me pedir. Pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Esté podia ter dito: opa, é agora, vou pedir a morte daquele miserável, daquele Amã. Mas não, Esté foi sábia. Entenda, haviam dias que Esté não entrava na presença do rei, talvez semanas que ela não entrava na presença do rei, talvez meses, não sei, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas tinha no mínimo 3 dias, no mínimo, que ela estava 3 dias jejuando, no mínimo, mas provavelmente semanas que ela não entrava na presença do rei, e ela não queria entrar na presença do rei já pedindo as coisas para o rei, como muita gente que só entra na presença do rei para pedir as coisas, para pedir, para pedir, para pedir. Às vezes passa 1 mês sem ir para a igreja, aí quando entra na presença do rei é para pedir. Passa 1 semana sem orar, e quando vai orar é para pedir. Esté não, sabe o que foi que Esté fez? O que eu quero, rei? Eu quero que o Senhor me dê o prazer de o Senhor ir na minha casa, jantar comigo na minha casa, que eu quero preparar um banquete para o Senhor. Ela, ao invés de pedir algo, ela ofereceu algo ao rei. O que é que Esté queria? Esté queria gerar intimidade entre ela e o rei, antes de pedir qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Tinha dias que ela não tinha intimidade com o rei, que era seu esposo, seu marido. Então ela queria primeiro ter intimidade com ele. Você quer o favor do rei? Busque intimidade com o rei. Quando nós nos tornamos íntimos de uma pessoa, não precisa nem a pessoa falar, só em a pessoa olhar para a gente já olha e diz: fala, o que é que você quer? Eu sei que você quer alguma coisa. É assim ou não é? Quando a intimidade vem, a gente só de olhar já sabe, já lê, parece estar lendo o pensamento, mas não é. É intimidade, é intimidade. Esté convidou, o rei foi. Aquele banquete, quando terminou o banquete, o rei: fala, Esté, minha rainha, o que você quer de mim? Ela: rei, se eu achei graça diante de ti, eu quero que amanhã o Senhor venha de novo. Ela ainda assim não pediu, ela queria mais intimidade com o rei, mais intimidade. Você está entendendo? Quanto mais intimidade nós buscarmos de Deus, Ele sabe o que nós necessitamos, mais prazer ainda Ele vai ter em fazer nas nossas vidas, em nos abençoar. Só aí então que o rei vai entrar de novo na presença dela. Aí ela vai dizer: rei, a minha vida e a vida do meu povo é o que eu quero, porque a minha vida foi vendida de graça. Se ainda eu tivesse sido vendida e o Senhor, meu rei, meu esposo, fosse ter algum lucro com isso, eu até ficava calada, mas nós fomos vendidos de graça.
nós vamos morrer sem ter feito nada de graça. Aí o rei disse: o quê? Quem foi que fez isso? Quem é que está querendo tocar na minha esposa? Está querendo tocar na minha noiva? Você está entendendo a postura do Senhor? Qual é quando você tem intimidade com Ele? Quando você busca intimidade com o Senhor, ai daqueles que quiserem tocar em você, porque você é a esposa amada do Senhor, a noiva esperada e amada dele. Quem é? Aí ela disse: aquele ali, ó, o Amã. O Amã olhou todo assustado. Ele não sabia que ela era judia. Ele estava armando para a esposa do rei, não sabia. Por isso que eu te disse, se as pessoas soubessem o vespeiro que mexem, quando mexem com o povo de Deus, é porque não sabem. Sabe o que aconteceu com Amã? Sabe a forca que ele preparou? Quem morreu nela foi ele. O rei ficou furioso, saiu até da sala furioso com aquilo, furioso. Amã se jogou nos pés de Esté, agarrou os pés de Esté: não, me perdoe, eu não sabia. Quando o rei voltou, disse: o quê? Até agarrar a minha esposa, agora você quer agarrar? Pega ele, leva ele para a forca, mata esse camarada. Morreu na hora. Amados, eu nem profetizo uma coisa dessa, porque nós estamos aqui para profetizar e liberar bênçãos. Não vou profetizar que as pessoas que te perseguem, que te injuriam, que falam mal, vão morrer, ou que as ciladas e as armadilhas que eles armam para vocês, eles que vão cair nelas. Não vou nem ministrar isso, não vou nem profetizar isso, que a gente está aqui para profetizar a bênção. Jesus diz que a gente tem que orar pelos que nos perseguem e nos maldizem. Amém, amados? Mas uma coisa eu profetizo sim: nenhuma das armadilhas que estão armando, nenhuma das conversas que estão semeando, nenhum mal que estão articulando, sejam homens, sejam demônios, principados ou potestades, nada disso vai prevalecer diante de você, porque você é esposa não do rei leão da terra, mas daquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, e o leão da tribo de Judá, o todo-poderoso. Não vai prevalecer mal nenhum contra a tua vida. E quer saber de uma coisa? Isso é a palavra de Deus que diz. Deus disse assim, ó: nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? No dia do julgamento, sabe quem é que vai julgar a pessoa? Você que vai julgar ela no dia do julgamento. Está na palavra, Isaías: toda língua se levantar contra ti, tu a condenarás no dia de juízo. Só que eu creio que nós aprendemos com Cristo e nós vamos perdoar essas pessoas, amém, amados? Mas das duas uma, ou param de perseguir você, param de arrumar problema com você, ou vão sumir, desaparecer da tua vida, para te deixar em paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A história se repete. Obed-edom alcançou o favor do rei, Davi alcançou o favor do rei, Esther alcançou o favor do rei, e a história vai se repetir mais uma vez. Você vai alcançar o favor do rei para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. E fique de pé no teu lugar, que eu quero orar por você. Fique de pé, eu quero orar por você. Ele tem na sua mão o cedro de justiça, e esse rei, o Senhor, nós não precisamos do convite dele para entrar na presença dele, porque ele já fez. Ele disse: pode vir a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele mesmo é quem, ó, bate na porta.
É Ele quem quer entrar na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Por isso que é tão importante que nós nos lembremos de uma coisa: Ele é o esposo, nós somos a esposa. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Olha o que Jesus ele disse aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, para você ver que a história se repete e vai se repetir naquele grande dia. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A história se repete, por isso que nós temos que obedecer. A desobediência faz a pessoa perder a coroa. A obediência, a busca a Deus, põe a coroa nas nossas cabeças, porque Ele nos comprou para sermos reis e sacerdotes. Ah, pastor, Jesus está dizendo aí, eis que venho sem demora, mas está demorando é muito. Eu vou te ensinar uma coisa rapidinho aqui. Quem aqui já foi em um casamento? Levanta a mão aí para eu ver. Grande maioria. Até quem não foi vai saber responder a pergunta que eu vou fazer agora. Em um casamento, quem é que chega atrasado? O noivo ou a noiva? O noivo ou a noiva? Não é Jesus que está atrasado. Não é Jesus que está atrasado. Ó, lá no céu, a festa de casamento já está pronta. A mesa já está posta. O noivo já está lá esperando. Somos nós, como noiva, que estamos demorando para nos arrumar. Entendeu o mistério? Entendeu o mistério? Sabe como era o casamento dos judeus? O noivo ficava na casa do pai. Vai vendo aí, ó. O noivo ficava na casa do pai com a festa preparada, e a noiva na casa dela se arrumando. Quando a noiva estava pronta, era dado o aviso, os amigos do noivo iam buscar a noiva e traziam para a casa do noivo para a celebração da festa. Sabe qual é uma das festas que vai acontecer no céu quando a igreja subir? As bodas do Cordeiro, a festa de casamento de Jesus. Jesus está lá esperando nós, como noiva, nos aprontarmos para que os amigos dele e os anjos venham à terra nos buscar e nos leve para a glória, para que possamos nos casar com ele lá no céu. Aprendeu aí? Mais uma? Então o que é que está precisando? Qual é o principal símbolo de uma noiva? Não é um vestido branco, né? As vestes brancas representam o que, igreja? Santificação, santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Nós temos que nos aprontar. O noivo está esperando. O noivo está esperando. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, um dos motivos da demora, a culpa é sua, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Lá em Tessalonicenses, Paulo escreve assim: não tenhamos a sua volta por tardia. Ele é longânimo, paciente para conosco, e não quer que ninguém se perca. A festa não aconteceu ainda, porque tem muitos perdidos que Jesus não quer que se perca. Por que o casamento não aconteceu ainda? Um dos motivos, porque você não entregou sua vida a Jesus ainda, e o Senhor não quer que você se perca. Um dos motivos, porque você ainda está afastado, afastada, não se reconcilia com Deus, e o Senhor não quer que você se perca. Ele quer você na festa, e não como convidado, Ele quer você na festa como noiva dEle, como a esposa amada, a rainha que vai reinar com Ele. É assim que Ele quer. Por isso, se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, entregue hoje. Se está afastado, afastado, se reconcilie hoje. Pastor, não me afastei de Deus, me afastei da congregação, da igreja. Pois é, volta para a casa do Pai. Hebreus 10, 25 diz
não deixando a congregação, como é costume de alguns. Não pode deixar a congregação. Aqui é a noiva, é a reunião do corpo de Cristo. Você tem que estar ligado no corpo de Cristo. Por isso aí mesmo onde você está, você que ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar hoje, você que está afastado e quer se reconciliar hoje, você que quer voltar para a casa do Pai, voltar a ter comunhão com a igreja física aqui, com a congregação, aí mesmo onde você está, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar. Erga a tua mão para o céu, que eu quero orar primeiro por você. Glória a Deus. Vem cá, noiva. Vem cá, meu querido, sai de seu lugar, vem cá, em nome de Jesus. Posso dizer uma coisa, enquanto ele vem, não só tem ele não, tá? Tem mais gente. Tem mais gente. Você vai deixar Jesus demorar mais ainda? Você vai ficar atrasando a vinda de Jesus? Ó, chega uma hora que o noivo não aguenta esperar mais não. E ele vai buscar a noiva de todo jeito, ainda que ela não esteja preparada, porque ele quer participar das núpcias. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que nos apressar. Nos apressar. Você sabe que você está aí ainda, ó, mas o seu lugar não é aí, é aqui na frente, ó, aqui na frente. Aqui é o teu lugar, ó, aqui na frente. Eu vou fazer mais um convite. Enquanto teu coração vai queimando, vai ardendo aí, enquanto você vai, ó, tremendo aí, com vergonha. Vergonha de quê? Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, ele vai se envergonhar também, viu? Cuidado. Cuidado. Para naquele dia Jesus dizer, não te conheço. Ele quer olhar para você e dizer, vem noiva minha, vem amada minha. Sim que ele quer olhar para você. Mas eu quero fazer mais um convite antes de orar por ele, e para dar mais um tempinho para você que é para estar aqui na frente, ó. Te dar mais um tempinho. A palavra de Deus, ela também nos ensina que uma coisa é fundamental para a salvação das nossas almas, para a salvação das nossas vidas, para estarmos eternamente na presença do Rei, que é nascermos de novo. A palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo não vai poder entrar no reino dos céus. Como participar da festa do casamento sem poder entrar no céu? A festa vai ser lá no céu. Você que ainda não desceu as águas do batismo, ainda não é batizado, não é batizada nas águas depois de adulto, você precisa fazer isso. Você precisa. Você bem direto com você. Não importa o que as doutrinas humanas dizem, que as doutrinas humanas arrumam tudo que é desculpa para não batizar as pessoas. Fardos de homens, pecadores julgando pecadores, quando o juiz é Deus, é o Senhor Jesus, não homem. Primeiro batismo, 3.000 almas se converteram e foram batizadas no mesmo dia. Quer dizer que ninguém ali tinha vida mal ou menos, né? Era todo mundo santo ali, né? Por isso que se batizou, né? Segundo batismo, 5.000 almas entregaram a vida a Jesus, os 5.000 se batizaram no mesmo dia. Tinha ninguém mal ou menos ali, ninguém, era tudo, lógico que tinha, lógico, que tinham pessoas ali que bebiam, pessoas que fumavam. Quer ver uma coisa que choca muito religioso? Choca muito religioso. Jesus um dia encontrou com uma mulher no poço chamado Poço de Jacó, uma mulher samaritana. Jesus olhou para aquela mulher e disse, vai lá e chama o teu marido. Foi o que aquela mulher disse, não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Vamos traduzir para os dias de hoje? Aquela mulher já tinha se divorciado 5 vezes, e estava morando junto com o 6º agora, amigada. E o que foi que Jesus ofereceu para aquela mulher? Jesus disse, ó, se você soubesse aquele que te pede de beber, tu lhe pediria, e eu te daria a água da vida. Jesus ofereceu para aquela mulher o Espírito Santo. Como eu posso negar água para quem Jesus ofereceu o Espírito Santo?
Às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo, e por causa de doutrina humana não batizou ainda. Que absurdo! Como é que eu vou negar água para quem Deus não negou o Espírito? Que falta de nexo, de senso. Tome a decisão hoje. Nós vamos ter batismo em março só, mas se decida hoje. Pastor, por que é tão importante eu me decidir hoje? Eu vou te falar por quê. Porque eu não sei se março vai chegar. Eu não sei. E o que é que vai estar no livro das obras a respeito do batismo na tua vida? Que você está enrolando e não batiza? Ou que hoje, dia 4 de fevereiro de 2018, você tomou a decisão de descer as águas do batismo? Essa é a questão. Está tudo anotadinho no livro das obras. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados por aquilo que está escrito nesses livros. Ou seja, nós temos aqui uma nuvem de testemunhas. Se você tomar a decisão hoje, que hoje você se decidiu a batizar, e ainda que Jesus volte, a tua decisão garante a tua entrada no céu. Porque quem crer e for batizado será salvo. O batismo é fundamental para a salvação. Então você que ainda não é batizado nas águas depois de adulto, eu quero fazer uma oração especial por você agora, para que você venha tomar essa decisão hoje. Em março você desce as águas do batismo. Pastor, não estou preparado. Eu quando desci as águas do batismo também não estava, eu era punk, tatuador. Quando eu desci as águas do batismo, não lembro direito nem em que cor estava meu cabelo no dia. Eu estou aqui firme no altar de Deus até hoje. O Espírito Santo transformou, o Espírito Santo me mudou, me restaurou. Pastor, é porque eu fumo ainda. Você crê que você sepulta a tua velha criatura nas águas e sai uma nova criatura livre? Se você crê, eu te batizo. Pastor, isso é um absurdo. Para mim não, é fé. E a Bíblia em lugar nenhum diz que eu não posso te batizar. Pelo contrário, a Bíblia só pede uma coisa para o batismo: fé. Quem crê e for batizado será salvo. E eu já batizei muitos fumantes que depois que se batizaram nunca mais fumaram, que a velha criatura viciada ficou lá afogada na água do batismo e saiu dali uma nova criatura livre. Acabou. É fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Mas tudo que é feito por fé agrada o céu. Pastor, eu ainda não sou batizado, ainda não sou batizada, e eu quero receber esta oração. Você que quer, que ainda não é batizado, não é batizada, vem aqui para frente também. Eu também quero orar por você nesse instante, em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns. Não sei se eu já dei parabéns para o irmão. Parabéns. Parabéns, meu irmão. Amém? Eu vou me ajoelhar com aqueles que puderem se ajoelhar. Quem puder se ajoelha comigo, quem não puder não tem problema. Isso. Eu não vou chamar aqui quem quer a presença, quem quer entrar na presença do rei, porque eu sei que todo mundo quer. É ou não é? Amém, amados? Daqui a pouco nós vamos orar por isso, tá? Vamos orar primeiro por esses amados que estão aqui na frente. Orem assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua voz, ouvi a Tua palavra e reconheço que sou pecador e que preciso da Tua presença na minha vida. Por isso eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço que o Senhor me ajude a permanecer firme na Tua presença todos os dias, em nome de Jesus. Continue falando com Deus. Você que ainda não é batizado e que quer tomar essa decisão hoje, quer essa oração, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu ainda não cumpri a Tua justiça, mas me decidi hoje, pois sei que preciso cumprir a Tua justiça. Por isso me ajuda a permanecer firme nesse propósito, para que também viva todas as Tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Continuem falando com Deus, eu vou orar por todos, inclusive você que está me ouvindo pela rádio, você que está assistindo essa mensagem agora.
que também está entregando a vida a Jesus, se reconciliando, tomando a decisão do batismo, faça também esta oração, apresente a Deus a tua vida agora também. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu oro por cada um que está diante de Ti agora, confessando a Jesus, se reconciliando e tomando a decisão do batismo nas águas. Pai, toma diante de Ti cada uma destas vidas, os toma como filhos e cuida de cada um deles como menina dos Teus olhos, como Tua noiva, Tua esposa amada, ó Deus, para que eles nesse tempo presente sejam livres de todas as ciladas, de todas as setas, de toda obra contrária, de toda maldição. Venham, Senhor, alcançar o Teu favor, o favor do céu, sejam bem-aventurados, favorecidos pelo céu, e no vindouro alcancem a vida eterna. Deus, no nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir a Jesus, glória a Deus, pode se colocar de pé.